16. Nós queremos nessa noite trazer uma palavra do céu para você. Sei que Deus vai falar ao teu coração de uma forma bem pessoal. Então fique ligado naquilo que Deus pode ministrar ao teu coração nessa noite. Amém? Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, diz assim a palavra: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Fecha teus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de adoração, por esse tempo, ó Deus, de comunhão. Nós queremos agora entrar para aprender a tua palavra. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, renova o nosso entendimento nessa noite, para que possamos compreender qual a largura e a profundidade da sua palavra, da sua vontade e do seu querer para cada um de nós. Sê conosco, que a nossa mente nessa noite esteja, Senhor, focada em ouvir, compreender e seguir, obedecer a tua palavra. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom estar com vocês aqui, sentindo a falta de muitos irmãos hoje, né? Hoje os irmãos parece que tirou férias. Mas glória a Deus pela sua vida, que você está aqui, que o Senhor possa te abençoar de forma sobrenatural. A palavra que nós lemos hoje é uma palavra muito precisa para os nossos dias. Estamos vivendo um tempo onde tudo é imediato, né? Onde tudo gira em torno do agora, do aqui. E nós percebemos de forma muito séria que nós também vivemos de um tempo onde nós queremos resultados rápidos, prazeres instantâneos, queremos conquistas visíveis. Mas a palavra de Deus, ela vem nesta noite de uma forma muito precisa nos confrontar com uma verdade até mesmo desconfortável. Quando nós olhamos para esta palavra que nós lemos nesta noite, nós vamos perceber que nem tudo que é urgente, nem tudo que nós precisamos, nem tudo que nós queremos, nem tudo que nós necessitamos, ela é eterna. Ou seja, nem tudo que nós precisamos, talvez na velocidade que essa era está girando, ela produz algum fruto eterno. E talvez, querido, isso seja um pouco desconfortante para nós, porque o grande perigo da nossa época, do nosso tempo, é viver como se o agora fosse tudo que existe. Não é verdade? Nós vivemos um tempo onde parece que tudo se resume ao momento que nós estamos vivendo. Tudo se resume a hoje. As minhas conquistas precisam ser agora, as minhas coisas precisam acontecer agora, o que eu necessito precisa acontecer agora. E nós vivemos, querido, como se tudo dependesse do aqui e agora. E isso é algo que nos conduz a uma pergunta, talvez uma pergunta muito séria. Nós estamos vivendo para o tempo, nós estamos vivendo para a necessidade, nós estamos vivendo para o momento, ou nós estamos vivendo com um propósito que nos faz pensar na eternidade, que nos faz pensar o que será depois, que nos faz pensar o que será amanhã, e não
apenas o que pode ser hoje. E por isso nós temos que olhar para o que o apóstolo está escrevendo aqui na carta aos Coríntios. Ele está dizendo no versículo 16 ao 18, ele fala, por isso não desanimamos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, o apóstolo aqui ele está falando em meio a sofrimentos. O apóstolo aqui ele está falando em um momento difícil da vida dele, num momento complicado da vida dele, no momento onde ele estava vivendo perseguições, ele estava vivendo aflições, ele estava vivendo uma situação que exigia dele um esforço maior. E que nós podemos perceber, querido, é que mesmo vivendo ali em meio às perseguições, às tribulações, às fragilidades físicas de saúde que ele estava vivendo, mesmo assim ele afirma de forma categórica, não desanimamos. Ou seja, querido, nós vivemos de um tempo onde o desânimo é algo muito presente no nosso meio. Nós vivemos em um tempo onde qualquer coisa é motivo para nos desanimar, qualquer coisa é motivo para nos paralisar, qualquer coisa é motivo para poder frustrar as nossas expectativas. E quando nós olhamos para isso, nós talvez precisamos perguntar por que o apóstolo, mesmo vivendo situações difíceis, ele diz, não desanimamos. Quando nós vamos olhar para a perspectiva que esse homem está dizendo, nós vamos entender que ele aprendeu a interpretar a vida não por aquilo que ele está vendo, não por aquilo que ele está sentindo, não por aquilo que ele está palpando, mas por aquilo que ele acredita. Talvez essa seja a total diferença entre eu ter ânimo no momento difícil, em eu acreditar que o momento que eu estou vivendo não é eterno e sobrepor aquilo de uma forma mais, vamos dizer assim, plena. Porque quando eu vivo por aquilo que eu acredito, não é qualquer coisa que me que me paralisa, que me neutraliza. Uma das verdades fundamentais desse texto é que ele está dizendo que o exterior ele se desgasta, mas o interior pode ser renovado. Talvez seja isso que nós não entendemos pelo imediatismo, pela nossa vontade de querer que as coisas aconteçam de forma rápida, de forma talvez instantânea. Porque o imediatismo, querido, ele causa em nós uma certa frustração quando nós não alcançamos aquilo que desejamos. E talvez a Bíblia ela não se baseia naquilo que eu desejo, mas naquilo que eu preciso ser. A Bíblia ela não é norteada por aquilo que me satisfaz ou que me preenche, mas por aquilo que me conduz a um propósito eterno. E quando eu olho para essa verdade é um pouco chocante. Eu preciso entender o que o versículo 16 está dizendo. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, ainda que o homem exterior, se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu conquisto, essas coisas vão se deteriorar. Essas coisas vão realmente, talvez, perder o brilho. Essas coisas vão perder, talvez, a alegria de ter aquilo, do possuir, do conquistar. Isso é natural na vida do ser humano, a gente nasce, a gente cresce, a gente fica adulto, e depois a gente envelhece, e depois a gente morre. Isso é normal na vida do ser humano. E ele está dizendo, olha, o homem exterior, ou esse homem que você está vendo, ele se desgasta. Ou seja, irmãos,
tudo aquilo que é visível, que é palpável, tudo aquilo que é conquistável, tudo aquilo que é adquirido com força, essas coisas perdem o encanto. Essas coisas perdem o brilho. Essas coisas perdem o interesse. Não é isso? A gente, muitas vezes, querido, nós trabalhamos tanto para conquistar alguma coisa e quando nós conquistamos, parece que aquilo perdeu o encanto. A gente sonha, né, em ter coisas. Eu quero ter uma casa assim, assim, assim. Sonha, planeja, trabalha anos para ter aquela casa. Quando a gente tem, aquela casa já não tem o mesmo encanto de quando eu entrei pela primeira vez. A gente conhece alguém e aquele alguém enche os nossos olhos e o tempo se passa e com o tempo, querido, aquela coisa que enchia os nossos olhos não mais enche os nossos olhos. Parece que é algo comum, que é algo natural. Paulo está dizendo, olha, o exterior ele se desgasta, mas o interior ele pode ser renovado. Naturalmente, quanto mais você vive, mais experiência de vida você tem. Quanto mais você vive, mais aprendizado você tem. Quanto mais você vive, mais você consegue entender a vida, entender as pessoas, entender o contexto onde você está sendo inserido. Ou seja, eu preciso viver não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu toco, mas pelo propósito eterno. Ou seja, por algo que não é palpável, por algo que não é visível, por algo que não tem valor monetário. E é isso que ele está dizendo. Em outras palavras, nós precisamos entender que o exterior ele vai se desgastar, mas o interior ele vai se renovar todos os dias. Eu preciso crescer interiormente, eu preciso amadurecer as minhas convicções interiores, eu preciso ser fortalecido na minha fé. Ou seja, querido, aquilo que eu acredito, eu preciso cada dia mais viver e me fortalecer para que aquilo seja algo que me direciona. Entende? Porque chega uma hora na vida do ser humano que ele deixa de ser direcionado por emoções. É natural. A gente deixa de ser direcionado por emoções e começamos a nos direcionar por propósitos. E o interesse da Bíblia, o interesse de Deus nunca foi que você e eu pudéssemos viver direcionado pelas nossas emoções, por aquilo que me faz feliz, por aquilo que me alegra, por aquilo que me deixa eufórico. Não, o propósito da Bíblia sempre foi que eu seja direcionado por um propósito que é maior do que eu, que é maior do que os meus sonhos, que é maior do que as minhas aspirações. Quando eu olho para esse texto, eu preciso então perguntar para mim mesmo: eu estou me desgastando? Ou eu estou sendo renovado por dentro? Sabe, meu amado, você apenas está se desgastando fisicamente, emocionalmente, talvez nas suas buscas, talvez naquilo que ocupa a maior parte do seu tempo, você só está se desgastando, ou você também está sendo renovado todos os dias pela palavra. Todos os dias por algo muito maior do que você. Todos os dias por um propósito que excede, talvez, as buscas aqui nessa terra. Eu preciso me alinhar, querido, com coisas que são eternas. O grande problema é que nós vivemos o hoje como se o amanhã não existisse. Nós vivemos o agora como se o amanhã fosse algo distante. Mas eu quero, irmão, que você nessa noite compreenda algo muito sério. A eternidade, ela está a um passo do agora. A eternidade é apenas uma linha que eu ultrapasso. A eternidade é algo tão sério, é algo tão real, que é um passo, você já está na eternidade.
E se eu não penso na eternidade, se eu não penso naquilo que é eterno, como eu vou me ver na eternidade? Como eu vou viver na eternidade se eu não penso o que é eterno? Quando eu olho para essa palavra, eu preciso ir um pouco mais à frente e encontrar uma outra grande verdade nesse texto, que é o versículo de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Ou seja, as aflições são leves e produzem glória. Talvez a gente pode pensar, como assim? As tribulações, elas vão produzir glória. Como assim? Eu preciso sofrer para poder ver coisas gloriosas acontecer? Eu preciso que você, meu irmão, nessa palavra, compreenda algo muito sério. O apóstolo aqui, ele não está sendo alguém que está negando a dor. A dor existe, existe. As aflições existem, existem. As angústias existem, existem. Ele não está negando aqui que existem todas essas coisas. O que nós precisamos entender é que ele está redefinindo a perspectiva dessa dor. Quando ele vira e fala assim, olha, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz, não é para Deus, ela produz para nós. Ou seja, Deus está usando este momento, Deus está usando essa situação, Deus está usando essa questão na sua vida para produzir para você uma glória que tem peso eterno. Ou seja, aquilo que Deus está permitindo você ser conduzido, aquilo que Deus está permitindo que você passe, é porque Ele está gerando em você alguma coisa eterna. E eu fico pensando, querido, sabe? O que mais nos aproxima de Deus? Não é a alegria. O que mais nos aproxima de Deus não são os dias festivos. O que mais nos aproxima de Deus não são os momentos de conquistas, os momentos de dores, os momentos de aflições. É os momentos que nós nos aproximamos de Deus, porque diante da dor, diante da aflição, diante da angústia, nós nos vemos impossibilitados de alcançar alguma coisa e dependemos então de alguém maior do que nós, e é nesse momento que Deus entra. Quando a coisa sai do rumo e a gente não tem mais o que fazer, a gente então começa a pensar, Deus, eu não consigo, Deus, me ajuda. Sabe quando a gente encontra mais com Deus, querido? Quando tudo está dando errado. Adoeci, estou com uma doença e não tenho mais perspectiva. Eu vou invocar o nome de Deus. Perdi algo muito precioso para mim. Deus, o que vai ser de mim agora? Eu vou invocar o nome de Deus. Parece que o apóstolo está dizendo para nós aqui algo muito sério, que nós muitas vezes não observamos. Ele está dizendo, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, este momento que você está vivendo, meu irmão, este momento que você está vivendo, minha irmã, vai produzir na sua vida algo tão grandioso que você vai levar para a eternidade. Vai levar, querido, para toda a tua vida, talvez essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir em você frutos tão maravilhosos, frutos tão grandes, que o legado da sua vida será marcado pelo momento de angústia e de tribulação que você viveu. Quando eu olho para essa perspectiva, Paulo, ele não está aqui negando a dor, ele está redefinindo essa perspectiva e ele chama isso de tribulação. Essa tribulação é leve, ela é momentânea. E o que nós podemos perceber, ele não está aqui negando a dor de forma nenhuma, mas ele está comparando esse momento
E é isso que nós precisamos compreender nessa noite. Ele está comparando esse momento de tribulação, esse momento de dor, esse momento de angústia com a eternidade. E talvez seja isso que nós precisamos compreender de forma muito séria nessa noite. Sabe, querido, um momento que você passa por tribulação, um momento que você passa por angústia, um momento que você passa na baixa, talvez esse momento, querido, é exatamente um momento insignificante em relação à eternidade que você vai ter com Deus. O que é um dia em relação à eternidade? O que é um dia em relação a 100 anos? A gente já acha que é muita coisa, né? Nossa, um dia, 100 anos, eu vou passar um dia de tribulação e 100 anos sem tribulação. Talvez o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Olha bem, é leve e momentânea comparado à eternidade que você vai ter com Jesus Cristo. Porque esse tempo que nós estamos aqui, querido, passando, é um tempo muito rápido. É um tempo muito rápido. E quando nós passarmos por esse tempo, nós chegaremos, enfim, no lugar de destino. E o lugar de destino se chama eternidade. Quando eu olho para isso, eu preciso compreender que o sofrimento do presente não é o fim. O sofrimento do presente não é inútil. Ele está produzindo algo dentro de você. Ele está produzindo algo no teu coração. Ele está produzindo algo na sua vida. Existe uma glória sendo construída no mundo espiritual, no mundo invisível, onde você não pode ver. Quando eu entendo isso, aquilo que hoje para mim parece insuportável, pode estar sendo gerado algo eterno dentro de mim e dentro de você, querido. Talvez hoje você está nesse momento falando, Senhor, eu não suporto mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, como Jesus passa de mim esse cálice. Talvez, amado, você está hoje clamando por uma resposta de Deus, mas eu posso te garantir que dentro de você está sendo gerado algo eterno que você levará para a eternidade ao lado de Deus. Sabe? Quando eu olho para essas verdades, eu preciso ainda olhar para o que ele está nos ensinando no versículo 18, onde ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem. Ou seja, o visível é temporário, sabe? E talvez esse seja o nosso maior problema, que nós somos temporais. Nós vivemos como se tudo começasse e acabasse aqui. Nós vivemos sem a perspectiva de uma pós-vida. Nós vivemos como se a nossa vida se resumisse ao nascimento e à morte. E não é isso. Na perspectiva de Deus, a nossa vida temporal, ela não é nada mais, nada menos do que uma passagem para eu chegar no meu destino final. Ela é um momento onde eu vivo, mas não é o meu lar permanente. É apenas um momento que eu estou passando e alcançarei a minha morada definitiva. Quando eu olho para essa perspectiva, nós vamos ver que aqui parece que é o ponto alto que ele está dizendo, onde ele ensina que nós devemos mudar o nosso foco. O visível precisa deixar de ser importante e o invisível precisa começar a ser considerado algo extremamente importante. O visível vai passar. Quantas coisas que nós, que já temos mais de 30, 40, 50, conhecemos que não existe mais. Quantas coisas que nós olhávamos e que admirávamos muito e que hoje não existe mais.
porque era temporal, passou. Mas quando nós olhamos na perspectiva de Deus, nós vamos ver que aquilo que nós menos valorizamos é aquilo que deveria ocupar maior espaço na nossa agenda diária, que é a eternidade. Quando eu olho para isso, eu vou ver aquilo que a Bíblia vai me ensinar. E eu gostaria que nós estivéssemos vendo o que a Bíblia vai nos ensinar. Eu gostaria que você colocasse aqui para nós Tiago capítulo 4 e versículo 14. Ele vai dizer que a vida é como uma neblina. Ou seja, querido, a vida é como uma neblina. Versículo 14. A Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 14: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, ou o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Olha a rapidez da vida. Olha como que a vida ela passa rápido. Tiago está dizendo para nós o seguinte: olha, vocês são como uma neblinazinha, que ela vai passar e logo vai se dissipar e logo vai acabar. Olhando na perspectiva de Tiago, eu tenho que compreender que o Paulo está dizendo para mim: as tribulações são leves e momentâneas. Ou seja, passa muito rápido. Não há dor suficiente para justificar a minha ausência do propósito eterno. Não existe problema maior do que eu possa superar, olhando pela perspectiva de que eu tenho uma vida que é muito rápida e de que tudo que me espera depois daqui é algo extremamente maravilhoso. Olha ainda o que João, 1 João, capítulo 2, versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha que palavra que João nos transmite, querido. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, tudo que é visível vai passar, tudo que é palpável vai passar, o mundo vai passar, os desejos vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que olha para a eternidade, esse permanece não por 10 anos, não por 100 anos, mas permanece para sempre. A perspectiva do céu é diferente da perspectiva da terra. Olha ainda para nós entendermos o que a Bíblia vai nos ensinar quando chega lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele vai dizer que há tempo para todas as coisas. E aí nós precisamos entender, querido, que há tempo para cuidar da minha casa. Há tempo para cuidar dos meus filhos, há tempo para cuidar da minha esposa, há tempo de trabalhar, há tempo de fazer coisas, mas eu não posso perder o foco da eternidade. Versículo 11 do capítulo 3 de Provérbios, de Eclesiastes, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, vai dizer para nós o seguinte: ele fez tudo belo ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, querido, há algo dentro de você que é eterno. Há algo dentro de você que não vai satisfazer com aquilo que é palpável, com aquilo que é temporal, com aquilo que se pode comprar. Fez tudo belo ao seu tempo e colocou no homem, no coração do homem, a eternidade. Ou seja, há algo em você que é eterno e que deseja e que anseia pela eternidade com Deus. É algo que é inegável dentro de você. É algo que não se preenche com qualquer coisa. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que nesse mundo que nós estamos vivendo, ele vai valorizar coisas opostas à vontade de Deus. Valoriza a aparência, o status, as conquistas. Mas Deus valoriza o nosso caráter.
Deus valoriza a nossa obediência. Deus valoriza a eternidade. Sabe, amados, será que o problema que eu penso não é ver e viver nesse mundo? O problema não é eu andar nesse mundo e conquistar coisas nesse mundo. O grande problema é viver apenas aqui por aquilo que se vê, por aquilo que se conquista, sabe? O problema, querido, não é eu viver nesse mundo de uma forma, talvez, o melhor que eu puder, conquistando, vencendo, tal. Não, esse não é o problema. O problema é quando essas coisas, a minha vida, se resume apenas nessas coisas. Aí eu perco o foco da eternidade. Quando nós vamos ver o que Pedro está dizendo lá no capítulo, 1 Pedro, capítulo capítulo 2 e versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer, amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos. Ou seja, Pedro está dizendo para nós, olha, eu insisto com vocês. Vocês são peregrinos e forasteiros, vocês são estrangeiros. Ou seja, nós não somos daqui. Essa é a grande verdade. Ele está dizendo, olha, vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de desejos carnais que guerreiam contra vocês. Ou seja, precisa de ter um limite nas nossas buscas carnais, sabe? Precisa ter um limite até onde eu posso ir e até onde isso não vai me tirar a eternidade ao lado de Jesus. Quando eu olho para isso, a Bíblia, querido, ela aqui vai redefinir a nossa identidade. Ela vai redefinir, nós não somos daqui. A Bíblia diz, você não é daqui. Por que João vai dizer que antes que nós o escolhêssemos, ele nos escolheu? Porque nós não pertencemos a isso. Por que o pregador de Eclesiastes vai dizer que ele colocou dentro de nós algo que é eterno? Ei, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós fomos gerados por um Deus poderoso, maravilhoso, por um Deus que nos ama de forma intensa, por um Deus que pode e faz todas as coisas para favorecer a nossa vida. E ele está dizendo que nós não somos daqui, nós estamos apenas de passagem. Ou seja, querido, eu fico pensando, presta atenção, eu fico pensando, se nós somos passageiros, nós não podemos ficar preocupados em construir a nossa vida nos terminais, nos aeroportos. Não podemos querer construir a nossa vida, fundamentar a nossa vida nas paradas. Não, queridos. Nós precisamos entender que nós temos que viver essa vida, compreendendo que essa vida não é o nosso destino final. Precisamos viver nessa vida, nesse tempo, de forma justa, sensata, entendendo que esse não é, a terra não é o nosso destino final. E quando eu olho para isso, eu preciso começar a entender que eu não posso ter apego excessivo pelas coisas dessa vida. Eu não estou dizendo que você precisa ser relaxado, eu estou dizendo apego excessivo por esta vida. Mais do que isso, eu não posso deixar que a minha vida seja controlada pela ansiedade que todos os dias batem na nossa porta de uma forma muito séria. Eu não posso, de modo algum, querido, ter medo de perder as coisas neste mundo. Por que eu vou ter medo de perder algo se eu não pertenço a esse mundo? Sabe? Quando eu olho para isso, eu vejo que, por compreender que não pertencemos a este lugar, o medo, o desespero, a angústia, ela diminui dentro da gente.
Quando eu entendo que eu estou passando por aqui para alcançar o meu lar definitivo, eu vou entender que tudo o que acontecer aqui é temporário, sabe? As aflições são temporárias, as dores são temporárias, as angústias são temporárias, as perdas são temporárias, os sofrimentos são temporários, sabe? E aí, talvez venha a pergunta: como viver então em um tempo como esse? Eu entendo que nós temos que viver com responsabilidade eterna, sabe? O que é uma responsabilidade pensando na eternidade? Administrar bem o meu tempo, sabe? Eu preciso ter tempo para trabalhar, preciso de ter tempo para cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, mas eu preciso de ter tempo para poder me relacionar com meu Deus. Eu preciso entender que todas as minhas buscas precisam sim ser, eu preciso buscar meios de sobrevivência neste mundo, preciso, sem dúvida que preciso. Mas eu preciso entender o que a Bíblia vai dizer quando ela fala: busque primeiro o reino de Deus. As minhas buscas deste mundo não podem sobrepor a minha busca pelo aquilo que é eterno, sabe? Quando eu olho para essa verdade, eu preciso ver e entender que a minha vida precisa ser uma vida vivida de forma equilibrada. Ou seja, amado, quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus viveu de forma intensa, né? Apenas 33 anos ele viveu, mas viveu de forma intensa. Jesus, querido, ele se alegrou, ele se entristeceu, ele se relacionou, ele teve amigos, ele teve família, ele teve festas, ele chorou. Mas o que eu percebo na vida de Jesus de forma muito clara, Jesus nunca perdeu o foco daquilo que ele foi chamado para ser. Talvez a nossa grande dificuldade nesse mundo não é viver a nossa vida neste mundo, é não ter compreensão, é não ter certeza de que existe uma eternidade nos esperando. É não ter convicção plena de que a eternidade é logo ali, sabe? Jesus sabia de todas as coisas, mas ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o propósito daquilo que ele veio fazer. O que eu quero que você entenda nessa noite, querido, assim, é que você precisa investir naquilo que permanece. Talvez até hoje você tenha investido em muitas coisas. Talvez até hoje você tenha investido na sua casa, na sua família, nos seus amigos, nas coisas deste mundo. Mas será que você tem investido alguma coisa naquilo que é eterno? Eu fico pensando na nossa família, né? A nossa família, a gente precisa investir muito tempo na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, né? Direto e indiretamente. Mas se eu não investir a eternidade na vida dos meus filhos, se eu não investir aquilo que vai gerar neles a eternidade, tudo que eu investir na vida deles será em vão, sabe? Eu posso investir recursos, posso investir bens, eu posso investir tempo, mas se eu não investir na vida deles aquilo que é eterno, eu perdi todo o meu tempo de investimento na vida deles. Por quê, querido? O que vai permanecer são vidas. O que vai permanecer é a fé. O que vai permanecer é o caráter formado de Cristo em nós. O que vai permanecer é o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso vai atravessar a eternidade, sabe? Tudo isso vai atravessar a eternidade. E eu quero nessa noite que você compreenda de forma muito séria, para nós finalizarmos, ou caminhar para o final. A vida é muito curta, como nós lemos em Tiago.
A vida é muito curta, o tempo é muito limitado, mas a eternidade, ela é certa. A eternidade é inevitável. Compreendes isso, irmão? A eternidade é algo que você e eu não pode impedir de acontecer. Por isso, eu quero que você entenda, querido, e pense de forma muito séria. Você tem vivido hoje como se a eternidade fosse amanhã? Você tem vivido agora pensando que amanhã pode ser o destino final? Você tem vivido agora pensando que amanhã você pode estar ao lado de Cristo para sempre? Ou você tem vivido hoje como se o amanhã não existisse? Talvez essa seja a nossa grande pergunta nessa noite. Como que nós temos vivido? O que você tem feito da sua vida? Por isso hoje eu creio que Deus está nos chamando para um realinhamento, sabe? Um realinhamento de foco, de prioridade e um realinhamento de propósito. Talvez, amado, até hoje você tenha vivido do seu jeito, sem pensar muito nessas coisas. Sem pensar muito no que vai ser amanhã. Mas o amanhã pode ser a eternidade para você e para mim. Amanhã pode ser a linha tênue que nós cruzamos e chegamos no destino. Amanhã pode ser a parada eterna. Amanhã pode ser o dia dos portões celestes se abrirem e nós chegarmos ao destino final. Amanhã pode ser o dia onde o Senhor nos chamou para viver eternamente. Por isso, diante desta verdade, diante deste princípio espiritual, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê convicção de que o amanhã é algo real. Que amanhã é algo que pode ser o destino final. Eu gostaria que você, se possível, fique de pé. Nós vamos orar já para poder concluir e finalizar esse momento de aprendizado. Eu gostaria que você, querido, enquanto o ministério aqui estiver tocando, estivesse